Nós vamos ler a partir do 8, porque paramos na aula passada, capítulo 4, 5, 6 e 7, falando sobre a visão do trono e os 7 selos. Na verdade, nós lemos a partir até o 6º selo, porque o 7º selo já vai trabalhar as trombetas e a 7ª trombeta vai trabalhar as taças. E aí a gente vai acompanhar o capítulo 8 agora, a partir do 1º. Me ajuda aí. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então aqui foi do 1 até o 5, né? Aqui é praticamente o preparativo para o que vai ser revelado a partir da perspectiva das trombetas. A perspectiva dos selos nós já observamos. Os selos veio de um livro que ninguém era digno de olhar para ele, nem de abri-lo. Apenas um era digno disso, aquele que morreu, que estava no meio do trono, que os anciãos e os seres celestiais estavam adorando ele. E aí a gente observa que a cada selo que foi revelado algo especial para os ímpios ou para os escolhidos. Para os ímpios, punição, e para os escolhidos, preservação, proteção e recompensa. Porém, no período dos selos, a gente percebe que havia cavalos que traziam guerra, fome e morte, e também trazia, a partir da ordenança, trazia sinais de punição a partir do planeta, atingir o planeta para poder atingir os ímpios. E aí a pergunta que foi feita foi: quem é que vai escapar da ira daquele que está sentado sobre um trono? Aí quando faz essa pergunta, quem vai escapar, aí no capítulo 7 diz: olha, não vamos abrir o próximo selo até que seja selado aqueles que hão de escapar, aqueles que hão de ser preservados. Aí da tribo de Israel, 12.000 de cada uma, aí foram selados os 144.000. E depois que ele foi selado esses 144.000 de Israel, ele disse que viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de raças, povos, tribos e nações. Está no capítulo 7. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva de que há um grupo das tribos de Israel separado e outros das tribos diversas e nações diversas são separadas, inumeráveis pessoas, a gente faz a pergunta: será que Deus vai contar um por um dos que vão ser salvos de Israel? Vai separar só alguns no total de 144.000? Ou esse número está querendo dizer outra coisa? Esse número está querendo dizer que vai ser um número exato, ou que é um número geral que representa um grupo de salvos? Aí na literatura apocalíptica, quando a gente vê uma numeração, uma codificação, aí a gente fica preocupado, nós que somos brasileiros, se isso é uma precisão de Deus em relação a quem vai ser salvo, mostrando a sua onisciência, ou isso é uma particularidade da literatura apocalíptica. Então quem vai estudar literatura apocalíptica, quem estudou Daniel, vai perceber que tem alguns números e algumas medidas e algumas figuras, algumas simbologias que apontam para verdades práticas, que é típico da literatura apocalíptica. Então 144.000 aí representa uma totalidade de pessoas que não dá para contar. Inclusive esse mesmo grupo está na sequência do capítulo 7, não dá para contar
E aí foi perguntado: esses que estão aí sendo marcados, esses que estão diante do trono adorando, cantando esses louvores diante do trono e celebrando o Cordeiro, quem são? Aí João vai e diz: Senhor, tu sabes. Aí a resposta vem: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Foram selados, guardados, e aí no capítulo 7 eles estarão diante do Senhor e o servirão pelos séculos dos séculos. No capítulo 7 dá para perceber que o Senhor aparece na pessoa do cavalo branco, apesar de ter perseguição, apesar de ter castigo sobre a terra, aqueles que são de Deus são preservados e guardados. E aí é citado a palavra grande tribulação e um grupo de pessoas que são preservados nessa grande tribulação e outro grupo que são punidos nessa grande tribulação, que fica gritando para os montes caírem sobre ele e fica pedindo a morte que venha até eles. E aí a gente vai chegar no capítulo 8 falando do sétimo selo. O sétimo selo agora é autorizado a ser aberto. Só que dentro do sétimo selo é importante a gente falar que nesse sétimo selo vai ter 7 trombetas. Eu vou colocar aqui assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. Aí na 7ª trombeta vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taças. Então a gente vai perceber que existe um acontecimento aqui nesse sétimo selo, que é repetido aqui na 7ª trombeta e que é repetido aqui na 7ª taça. A gente observa que o evento ele vai se repetir e algumas coisas vão ser bem parecidas, tanto nos selos, como nas trombetas, como também nas taças. E aí só que alguns que são pré-milenistas e dispensacionalistas têm a preocupação de colocar os eventos do livro de Apocalipse em uma linha geral, seguindo um cronograma, uma cronologia, e tem que seguir basicamente um esquema assim para poder estar dentro do que Deus quer para a humanidade. Do mesmo jeito que pegam as 7 igrejas e coloca dentro da história da igreja, como se cada igreja representasse um período da história, coloca do capítulo 4 até o capítulo 22 um esquema cronológico, escatológico, como se Deus tivesse já mostrado passo a passo tudo que vai acontecer em linha reta. Do capítulo 4, que João é chamado para: vem agora e vê as coisas que eu vou te mostrar que vão acontecer. Então as coisas do futuro está do capítulo 4 ao capítulo 22. Então ali está os princípios da dores, a grande tribulação, ali está o milênio, está a ressurreição, está o julgamento, novo céu, nova terra, nessa ordem. E eles vão entender que do capítulo 6 até o capítulo 19 está os 7 anos de tribulação e o período da 70ª semana de Daniel. Por que eu fico repetindo dispensacionalista? Dispensacionalista, porque os dispensacionalistas é um grupo de cristãos que se preocupa com os mínimos detalhes dos textos bíblicos. Por exemplo, o texto de Daniel é dividido nisso aqui, o texto de Mateus 24 e 25 é dividido nesse modelo aí, e o texto de Apocalipse também é dividido nesse modelo aí, e os textos também de Paulo, qualquer escatologia de Paulo e de Pedro também tem que entrar dentro desse esquema aí. Então, a pergunta que não quer calar é: nós vamos ler o livro de Apocalipse, entender dentro do formato da sua literatura, ou a gente vai tentar selecionar texto do livro de Apocalipse e jogar num esquema que eu acredito que já vai acontecer desse jeito? E aí, geralmente, quem vai ler o livro de Apocalipse ou vai ler com a preocupação de saber se aqui tudo o que é simbólico é literal, ou o que é literal e o que não é, ou tentar jogar dentro de um esquema já pré-montado que tem dentro da sua cabeça, que é o que muita gente já faz. No capítulo 8, do 1 até o 5, a gente observa que o selo ele é aberto e alguns anjos se preparam para tocar 7 trombetas. E aí a partir do 6 vai dizer o seguinte:
Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. Isso é o versículo 6, agora o 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então o primeiro anjo, quando tocou, fogo, saraiva, né, caiu do céu e atingiu a parte da natureza, né? Está atingindo a criação. Só que é a terça parte, não é a terra toda, é a terça parte. Aí versículo 8 agora. O segundo anjo toca, e aí tocou a sua trombeta, e o anjo como um grande, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. Então saiu da parte da natureza, das folhas, da relva, e agora vai para o mar. E 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. E aí você vai perceber, né? Ele está colocando a expressão 1/3. Se a gente for imaginar aqui 1/3, a gente colocaria aí uma porcentagem de talvez 33, 34% da população ou da vida na Terra. Se a gente for pegar o pé da letra essa medida, nós estamos entendendo que Deus está avisando que se tiver 10 bilhões de pessoas na Terra, então a metade nesse período vai ser morto, ou 33% desse pessoal vai ser morto. Na verdade, hoje a gente vai entender o capítulo 8, 9 e 10 quando chegar no 11. E aí a gente vai entender se todo esse acontecimento a gente deve pegar o pé da letra ou não. E aí a gente vai seguindo esse raciocínio. Não vamos pegar o pé da letra, porque tem gente que vai ficar dizendo: rapaz, está percebendo que está havendo muito desmatamento? Isso é o Apocalipse. Está percebendo que está tendo notícia a respeito do sol, do superaquecimento? Isso é o Apocalipse. Olha, está percebendo que no mar muitos barcos estão afundando e está sumindo muito animais assim em extensão? Isso é o Apocalipse acontecendo. Então há aquela preocupação de procurar noticiários para confirmar alguma coisa do livro do Apocalipse de forma isolada. E aí acaba muita gente criando assuntos nas redes sociais e acaba amedrontando, acaba intimidando e trazendo confusões. Isso desde o ano 2000, do ano 2000 para 2023, que é o ano que a gente está, o que teve de anticristo que o povo jogou aí, né? Que não era, o que teve de olha o livro de Apocalipse se cumprindo, o livro de Daniel se cumprindo, e na verdade, quando vai procurar o pé da letra, o que o livro está dizendo e o que a reportagem está dizendo, não condiz uma coisa com a outra. Mas que na verdade, sinais de terror, espera-se no final dos tempos, isso é um fato, mas o pessoal quer colocar a medida da linguagem figurada muito ao pé da letra, aí onde dá problema. Nós vamos para o versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela. Não foi o 10, não foi? O 6, não? Não, já tinha lido o 6, o 7 e o 8. Sim. É o 10 ali. Agora é o verso 10. Isso. Não é? Isso. Aí eu tinha lido o 9, agora o verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Quer dizer, a primeira foi a floresta, o primeiro foi o mar, e agora são os rios e as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, como se tornaram amargas, né? E aí o 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles se escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizia: ai,
Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. Até agora, quantas trombetas? 4. Está faltando quantas? 3. Aí a gente vai seguir do capítulo 9 diante, a gente vai perceber uma intensidade de terror e de catástrofe que está para acontecer. Mas se você comparar as trombetas com as pragas lá do Êxodo, a partir do capítulo 5, de 5 a 12, a gente vai perceber que existe 12 pragas lá. Tem pragas que atingiam o mar e as águas? Tem pragas que é jogando pedra misturada com fogo e sangue caindo do céu? Tem pragas que escurece, né? Que atinge os luminares, que deixa as trevas, né? Que chama a praga das trevas. E aí vai surgir também outros que muito parecido com eles em relação a enfermidades, gafanhoto e tudo mais. Vamos seguir no capítulo 9, porque ele está dizendo: ai dos que habitam sobre a terra, por causa do toque das trombetas que vem. Na visão dispensacionalista, eles vão entender o seguinte, que esse período é um período em que a igreja não estará presente, porque a igreja vai ser tirada da terra. E aí, na visão dispensacionalistas, eles vão entender o seguinte, que a igreja participa do período princípio das dores, que é o que Jesus fala em Mateus 24, que as coisas estarão piorando, fome, peste, guerra e terremoto antes da sua vinda, como o princípio das dores de parto. E aí, na visão dispensacionalista, Jesus vem em 2 fases. Jesus vem na primeira fase, ele volta, mas é para a igreja. E na segunda fase, ele volta, mas é para o mundo. O mundo veio. E aí, esse período aqui, de 7 anos, é a 70ª semana de Daniel, que teve um intervalo depois que Jesus foi embora, foi só 69. Na visão dispensacionalista, a grande tribulação é para nesse período aqui Deus tratar com o povo de Daniel, com os judeus. E aí quem vai estar participando desse período de grande tribulação aqui é exatamente o povo judeus e os ímpios, que vai ser dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, que é citado lá em Daniel 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo, e que o livro do Apocalipse às vezes fala 1260 dias ou fala 42 meses. E aí ele entende que está tudo se referindo a esse período. Ai dos que habitam na terra nesse período, que a Bíblia vai chamar de grande tribulação no capítulo 7, e vai chamar de flagelo e taças amargas da ira de Deus, ou o grande dia do Senhor, também no livro de Apocalipse. E aí, na perspectiva do dispensacionalismo, a igreja ela foi arrebatada no capítulo 4. No capítulo 4 a igreja não está, então aquele cavaleiro branco, dos 4 cavaleiros, dos 4 primeiros selos, aquele dali é o anticristo, não pode ser Jesus, porque Jesus já tinha levado a igreja. E onde é que está o sinal do arrebatamento no livro de Apocalipse, na visão dispensacionalista? Quando João é convidado a subir. Sobe, vem aqui no céu e eu te mostrarei o trono, eu te mostrarei as coisas que há de acontecer. João ali está representando a igreja subindo, a igreja indo ao encontro do Cordeiro. É a perspectiva dispensacionalista. Vamos para o capítulo 9 agora, para a gente ir raciocinando dentro dessa perspectiva das 7 trombetas que ainda faltam. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ele já tinha visto um monte sendo lançado no mar. Ele já tinha visto o sol, a lua e as estrelas sendo atingidas, 1/3 parte, é sempre 1/3 parte, 1/3 parte. Isso é uma precisão? Não, isso é um sinal de que ele está ainda poupando, porque ele está esperando ainda o arrependimento de alguém que está sobre a terra.
Então, quando ele vai para as taças, não tem medida a metade, não. As taças vêm com tudo. Mas nas trombetas e nos selos ainda há misericórdia da parte de Deus. Por isso que ele está atingindo a metade da metade daquilo que está causando terror e tormento na terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões na terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem na relva da terra, nem em qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. O rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como de leão. Tinha couraça como couraça de ferro. O som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo na batalha. Tinha caudas e ferrões como de escorpião, e na cauda tinha poder para causar tormenta aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon e em grego era Apolion. O primeiro ai passou, 2 ais ainda virão. Isso é o verso 12. Vamos segurar aí, porque ainda vai vir o 6º anjo e a 6ª trombeta, né? Observe que a palavra que é semelhante aqui ao período das pragas é o quê? Gafanhoto. Vai aparecer escorpião, vai aparecer estrelas, vai aparecer aqui figuras de linguagem falando sobre couraça, falando sobre o barulho, falando sobre cabelos, falando sobre dentes, falando sobre boca, dando uma característica de terror a isso que vai acontecer. Aí dá uma ordem para que não atinja a natureza e sim os habitantes da terra, mas que só atormentasse e não matassem. Então há uma ordem para que houvesse preservação. Se a gente for lá para o 6º selo, no capítulo 6, a gente vai observar também que é dada uma ordem e que as orações dos santos lá estão sendo colhidas, do mesmo jeito que está sendo colhida aqui no capítulo 8. E naquele capítulo 6 há uma oração dizendo: até quando vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí é dada uma ordem para preservar ainda aqueles que habitam sobre a terra, porque ainda tem algumas coisas para acontecer. Então essa ordem aqui, de alguma forma, é um plano de misericórdia ainda para poder recuperar alguns dos que estão sobre a terra. E aí, parou no 12, não foi? No 12. Vamos para o verso 12. 13. O 13? Vamos para o 13. Até agora foram quantas trombetas? 5 trombetas. E quantos selos? 6 ou 7? Está no 7. Está no 7º. Só que o tempo maior foi dado ao 7º. Porque o mistério todinho está no 7º, mas toda a revelação do selo está no 7º. Porque cada selo que está sendo revelado, está sendo tirado, ainda não foi lido o livro. Só vai ser lido o livro depois que o 7º selo for tirado. E quando o 7º selo é tirado, que abre-se o livro para poder ler o livro, aí vem todo esse mistério de linguagem para poder fazer expectativa. E a expectativa é o que está prometido para os salvos. O que está prometido para os salvos é que ele vem e vai ter julgamento, não é? Todos serão ressuscitados, todos serão julgados,
e haverá recompensa no novo céu e nova terra. Só que a linguagem que está sendo passada para os perseguidos é o seguinte: os perseguidores serão punidos, vai haver tormento, Deus vai usar a natureza, Deus vai tocar em tudo que atormenta para perturbar aqueles que estão sobre a terra, e eles continuarão idólatras, adúlteros, roubadores, continuarão desobedecendo a Deus. Mesmo Deus poupando uma parte deles, eles não vão querer se arrepender. E aí é quando vai se levantar o sinal da luta cósmica, né? A trindade satânica, o dragão, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, que é o anticristo e o falso profeta. Essa trindade santa, essa trindade satânica está imitando a trindade santa. Do jeito que Deus selou na testa os seus escolhidos, ele vai querer também selar com um número aqueles que são adoradores do anticristo. E aí, se não se concentrar, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio. E se você não leu em casa, você vai ficar perdido em algumas coisas. Por isso que o tio pediu para você dar uma lida em casa. Qual é o versículo agora? 13, né? O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Veio uma voz do altar. E essa voz disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. Vamos por parte. Quando a gente está lendo o livro de Apocalipse, ou a gente vai acreditar que Deus vai fazer exatamente, vai pegar o sol e cortar ele, né? Cortar ele, vai pegar as estrelas e sair diminuindo as estrelas em 1/3 parte, vai pegar a lua e vai dar uma cortadinha lá em 33%, e a gente vai olhar para o planeta Terra na parte verde, Deus vai diminuir a 1/3 parte, e aí Deus vai também tocar nos mares e fazer da água difícil de beber, e também Deus vai secar o rio Eufrates para poder se levantar 4 anjos, exatamente 4, do abismo que está preso, e eles se levantarão como invocação de um grande exército para uma grande batalha, que seria uma média de 200 milhões. Esses 200 milhões é de pessoas ou de anjos? Aí no versículo 16, pela leitura, vocês acham que é de pessoas ou de anjos? Olha, os 4 anjos que estavam preparados, versículo 15, para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então 4 anjos foram soltos, né? Eles estavam amarrados. E aí o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e eu ouvi o seu número. E aí o verso 17 diz: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinha este aspecto. Olha como era o cavalo. Imagine isso ao pé da letra, literal, 200 milhões, né? 4 anjos saindo do abismo e trazendo 200 milhões. Isso aí, a olho nu, isso acontecendo literalmente. Imagine, se é literal mesmo esse negócio. Presta atenção. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelos como enxofre. Ele está dando cores, ele está destacando a roupagem do cavalo. E aí, amarelo como enxofre, a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Alguém vai tentar colocar aqui a ideia de, nos gafanhotos, é como se fosse helicópteros jogando, né, atirando sobre a terra, e aqui como se fosse tanque de guerras,
que ele está imaginando um tanque de guerra como se fosse um cavalo de forma de máquina, todo equipado e tal. Ele está tentando descrever armas de guerra do futuro com a linguagem do passado. Tem muita gente que entende isso assim, mas é forçado demais o texto. E aí o versículo 18 vai dizer: 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas. Que pragas? Fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. Isso aqui lembra alguma coisa lá das pragas do Egito? Lembra. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Aí a pessoa lê o livro de Apocalipse, lê esses negócios e vai fazer a conclusão: será que Deus vai soltar gafanhoto mesmo no final dos tempos? E os gafanhotos vão sair atingindo, jogando fogo mesmo, devorando as pessoas e atormentando? Essa é a primeira pergunta. Aí se a resposta é não, então é um sentido figurado. Se a resposta é sim, então é literal. Vai vir um monte de gafanhoto gigante para atormentar o povo. Aí vai vir pedra misturada com fogo do céu, caindo sobre a terra para atormentar, do jeito que os filmes mostram. Vai vir um monte pegando fogo, caindo dentro do... Aí o pessoal diz: não, isso é um meteoro que vai invadir a gravidade, vai dar velocidade e a força e o impacto vai virar uma chama de fogo, vai cair no mar e vai prejudicar a saúde. Tem muita gente que viaja aqui. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é só uma comunicação. Deus vai punir, Deus vai castigar, e as pessoas ainda não se arrependerão, continuarão nos seus pecados. Essa é a mensagem. Tanto dos selos, Deus vai preservar o que é seu, o resto vai sofrer. E Deus vai preservar no meio do sofrimento. Deus vai preservar dentro da tribulação. Deus não vai tirar da tribulação. Deus vai preservar do mesmo jeito que preservou Daniel na cova do leão e preservou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Então o que é de Deus passa pela tribulação e vê o milagre de Deus guardando. O verso 19 é? 20 é? Se inclusive o povo no Egito passaram pelas pragas do Egito e foram preservados no meio das pragas lá do Egito. Ou seja, Deus ele guarda os seus dentro da tribulação. E esses que estão sendo numerados de cada tribo, ou Deus está dizendo que vai salvar um número muito reduzido de Israel, ou ele está dizendo o que realmente o número diz dentro da literatura. O número diz aqui representa a totalidade. Eu estou numerando só para embelezar, porque essa é a beleza da literatura. 12.000, 7 representa plenitude e totalidade dentro da literatura, né? O versículo 20, ainda do capítulo 9, né, vai dizer: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, observa a palavra praga. De onde vem a palavra praga na Bíblia? Egito. Lá do Êxodo, as pragas do Egito. Por essas pragas nem assim se arrependeram das suas obras mais, ou a obra das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que é que o texto está denunciando? Denunciando um grupo de pessoas de coração duro, que apesar de o tormento estar vindo, como aconteceu no Egito, o tormento foi lá, aconteceram as pragas e as pessoas continuaram de coração duro, continuaram desobedecendo, continuaram vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, desobedecendo a Deus. Aqui ele está denunciando a idolatria, a feitiçaria, o assassinato, imoralidade sexual e também assassinato. Quando a gente vai lá para o julgamento do trono, os que ficaram de fora? Os ladrões, os feiticeiros, não é? Os adúlteros e tal. Então são pessoas que são punidas
dentro dos 7 selos, dentro das 7 trombetas e das 7 taças, e também no período do julgamento. Se eu tivesse aqui como slide, eu mostraria esse esquema com mais clareza, comparando Mateus 24 com o livro de Apocalipse, Êxodo 12, Êxodo do 5 ao 12 com o livro de Apocalipse, e também o livro de Zacarias e o livro de Daniel. Ficaria muito mais fácil para a gente entender essa linguagem aqui, né? A gente foi o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Não foi 8, 9, daqui a pouco a gente vai para o 10. E até agora foram quantos anjos tocando as trombetas? 6. E agora vai ter um prelúdio, vai ter uma pausa até que chega a 7ª trombeta. E aí essa 7ª trombeta vai desenrolar o quê? 7 taças. E aí a gente vai se concentrar agora no período dos selos, né? Vamos voltar para o período dos selos para a gente tentar comparar aqui. No capítulo 6 de Apocalipse. No capítulo 6.